falar um pouco das diferenças entre Shenzhen, né, como dizem, e Zona Franca de Manaus, né, uma zona especial de exportação chinesa, talvez a mais bem sucedida, né? E a Zona Franca de Manaus, claro que é uma injustiça, né? Até quase uma covardia comparar Shenzhen com a Zona Franca de Manaus, mas eu acho que é simbólico, né, das duas visões de país, das duas estratégias de desenvolvimento econômico, né? Então, claro que a Zona Franca foi concebida e construída com o objetivo de ocupar uma região muito importante para o país e inóspita, né, região amazônica, e nesse sentido até podemos dizer que ela foi bem sucedida, mas foi muito mal sucedida do ponto de vista de criação de riqueza, de valor, né, no sentido que a gente tem discutido aqui nesse curso de desenvolvimento econômico. Né? Até para dar uma ideia da dimensão, hoje a Zona Franca tem. Acho que o PIB do estado do Amazonas como um todo é de 110 bilhões de reais por ano, e a Zona Franca, a região de Manaus, produz, o PIB da região de Manaus é de 80 bilhões de reais ano. Né? Então isso dá uma noção da magnitude. Os estados pequenos do Nordeste têm um PIB na casa de 100 bilhões, 120. Os menores, os pequenininhos, 50 bi. O Acre deve ter um PIB, sei lá, de 20 bilhões de reais ano. Para se ter uma ideia de proporções, né? O PIB do estado de São Paulo é de 2 trilhões e meio. Isso não é só característica do Brasil, o mundo inteiro é assim, tá? Existe essa concentração regional. Então, nos Estados Unidos, Nova York, Nova Inglaterra, Los Angeles, Califórnia, eles representam quase, sei lá, 30, 40% do PIB. Na China, a mesma coisa. Você pegar Shanghai, Beijing, Shenzhen, né? Todas essas. Há uma concentração enorme. Mas eu só queria dar. O Rio de Janeiro deve estar em 500 bilhões, o estado, Minas por aí também. A cidade de São Paulo tem quase 10% do PIB. O município de São Paulo produz 700 ou 800 bilhões de reais por ano. Esse é o PIB do município de São Paulo, tá? Mas enfim, eu queria dar esses dados passar esses dados da Zona Franca, né, e da região de Manaus, só para se ter em mente a proporção e os números. Né? Então, Shenzhen é um sucesso absurdo, né, e ela simboliza, né, como tão bem nos ensina o Elias, essa preocupação do governo chinês em colocar essas zonas especiais de exportação para conquistar o mundo, né, criar um sistema, um ecossistema produtivo para abastecer o mundo, começando com a ideia, né, do Adam Smith em Beijing, com a ideia dos trabalhadores ali baratos e qualificados e educados, né, que vinham já da era do Mao Tse-tung, mas produzir com muita escala, com muita competência e aprender a subir a escada tecnológica. Né? Eu não me canso de falar desse documentário da revista Wired, que eu vou deixar aqui de novo a referência, já deixei em várias aulas, né, do ecossistema produtivo de Shenzhen, né, de como é um negócio fantástico que eles fizeram lá de aprendizado produtivo mesmo. Né? Por isso que a região já é conhecida como o Vale do Silício de hardware, né, da China e do mundo até. Mais de 70% dos tablets do mundo, dos iPads da vida são feitos lá, e os chineses já aprenderam enfim, eles mesmos já fazem, já produzem tudo, né? É legal você ver nesse documentário como existem supermercados de eletroeletrônicos, assim, de pedaços, né? De placa, do chip, do circuito, da carcaça. Então já é, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Do métier deles, né? De pega uma peça aqui, pega colar, faz um robô, conecta com programação. E os caras já estão certamente na fronteira tecnológica de eletroeletrônicos, né? E como bem nos lembra o Elias, uma cidade de pescadores com menos de 100 mil habitantes. Você vê as fotos de Shenzhen, assim, nos anos 80, você dá risada. Você fala, meu, não é possível que os chineses transformaram essa vila de pescadores nessa potência. Hoje uma das grandes metrópoles dinâmicas do mundo, né? Ou megalópolis, mais de 15 milhões de habitantes, já deixa o São Paulo no chinelo, né? Uma cidade toda eco-friendly, que os carros são elétricos, os ônibus são elétricos, né? Um nível de inteligência, de capital humano acumulado ali incrível, né? De novo, um Vale do Silício do século XXI, né? E pensar na genialidade do governo chinês, né? Que construiu essas zonas especiais de exportação, dando subsídios, dando créditos, doando terrenos, construindo infraestrutura, fazendo aquela mobilização, né? Que o Elias já nos mostra, né? Que a gente tão bem conhece do esforço, né? De direcionamento, de desenho, de articulação do governo chinês que produziu essa pérola, né, que é Shenzhen. Claro que ela está desenhada ali, colocada estrategicamente no rio Pérola, né? Pérola, acho que se não me falha a memória. E do lado de Hong Kong, né? O governo chinês não é bobo, né? Ele fez uma espécie de Hong Kong dele, né? A Hong Kong dele no mainland, né? Porque Hong Kong era
era dos britânicos, depois foi transferido para a China, mas Hong Kong tem toda a lógica dela, de autonomia, enfim, não é uma China propriamente dita, né? A China está se apropriando aos poucos de Hong Kong, né? Desde o final do século passado, né? Então o Shenzhen foi construído ali, né? Foi colocado ali com né? Escolhido a dedo naquela região, que é uma das regiões mais importantes da China e eu diria hoje do mundo, até porque a Foz ali do Rio cria uma área de navegabilidade gigantesca e conecta com Hong Kong via mar, conecta com Macau, né? E agora com as pontes que eles construíram, está tudo interconectado também por estradas, né? Então ali é um polo, um cluster produtivo tecnológico incrível, né? Incrível. Vou até deixar o mapa aqui depois da aula para vocês entenderem do que se trata, né? Então houve a transformação desta vila de pescadores chamada Shenzhen na China, nessa potência tecnológica produtiva que é hoje uma das cidades mais importantes do mundo, né? Na China só perde para Xangai e Beijing, eu acho que já superou Hong Kong, até porque houve uma transferência das manufaturas de Hong Kong para Shenzhen, né? Porque tinha mão de obra mais barata e subsídios milhares, né? Milhares, né? De todo tipo de primeiro proteção tarifária para eles aprenderem a fazer, para os empresários aprenderem, né, e não serem massacrados pela competição internacional e subsídios de toda a natureza que vocês possam imaginar. Então, Hong Kong foi transferindo aos poucos as manufaturas e as indústrias, né, e daí a importância da produção industrial manufatureira, né, que a gente não cansa de repetir nesse curso, que já vem inclusive da tradição soviética, né, da indústria, né. Tem muita gente muitos economistas gostam de falar de uma doença soviética, né, que se refere à ideia de uma indústria hipertrofiada, né, uma indústria gigantesca e até mesmo em setores inúteis, porque toda ela dirigida pelo Estado. É evidente que tem um quê de exagero no sistema soviético, como o Elias tão bem analisou já, né, e de muitas indústrias que não eram essenciais ou que não passavam por destruição criativa, né, ou que passavam a ter produtividade muito baixa por conta de garantia de demanda do Estado e de direcionamento do Estado, né. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa da importância da indústria da manufatura sempre teve presente na cabeça dos chineses, né? E Shenzhen é um belíssimo exemplo disso. E essa transferência, né, da manufatura de Hong Kong para Shenzhen é fundamental, né, e simbólica. E, claro, que se reinventando. E lembrem que a indústria e a produção, né, especialmente de manufaturas, é um negócio muito dinâmico, requer muito aprendizado, né? Eu brinco que a parte divertida da economia está no setor manufatureiro, não está no setor de serviços tradicionais, né? Porque o taxista, o manobrista, o garçom, o cabeleireiro, manicure, pedicure, atendente de loja, gerente de hotel é sempre a mesma coisa. Ali não tem muita dinâmica tecnológica, né? Como dizem os economistas, o locus privilegiado da inovação tecnológica, do avanço tecnológico, do maquinário, das economias de escala e de escopo é o setor industrial, né? Por isso que a gente enxerga o setor industrial como o coração pulsante de tecnologia de uma economia, né? Não, claro, e os serviços sofisticados atrelados a esse setor industrial, né? Serviços de marketing, design, TI, logística e assim por diante, né? Não os serviços tradicionais, que é para onde o Brasil vai, né? Eu costumo brincar que é a economia da padoca, né? A economia da padoca, tem economistas do Brasil que acham que a gente vai ser rico com um monte de padaria high-tech super produtiva, né? A economia do Uber, né? O engenheiro que virou Uber, né? Ou eu tenho essa coisa que eu falo muito, né? Da indústria para o Uber, né? Então, na China é o contrário, na China é da roça de arroz para manufatura high-tech, né? Aqui a gente veio da agricultura de subsistência para uma indústria brasileira ainda que incipiente e agora fomos para o Uber, né? Então a gente pulou, a gente não conseguiu dar esses saltos de aprendizado para indústrias medium tech, high tech e serviços empresariais super sofisticados que Shenzhen domina tão bem, né? E tem conseguido avançar de maneira tão rápida, né? Então, inclusive hoje Hong Kong é um dos países que tem alta renda per capita e praticamente nenhuma indústria, né? Porque ele foi num modelo muito liberal, liberalizante, e ele acabou perdendo todas as indústrias para Shenzhen, que tinha mão de obra mais barata, uma baita infraestrutura e muitos subsídios e proteção, né? E hoje Hong Kong é basicamente um cluster financeiro, né, de entrada importante para o mainland, né, pela bolsa de Hong Kong e por toda a estrutura que os ingleses deixaram ali das finanças, né, mas a excelência produtiva e manufatureira foi para Shenzhen, né. Quem não estuda a China, né, o típico economista liberal perdido brasileiro fala, não, muito simples, a China se abriu, as pessoas estudaram, elas poupam muito e a China se desenvolveu, né? Coisa mais, assim, não sei como o cara não tem vergonha de falar um negócio desse, né? Mas quando você olha Shenzhen, né, você vê o esforço que teve ali do governo de construir aquela zona
de colocar todas aquelas proteções tarifárias temporárias e, obviamente, sempre com condicionante, né? Os subsídios e as isenções eram condicionadas a metas de exportação e metas de desempenho tecnológico, né? E assim o governo fabricou fabricantes, né? Como diz o Elias. Então, assim, o governo associado, né? Criando e se associando a uma iniciativa privada muito aguerrida, muito robusta. E é incrível como os chineses têm no sangue, porque eles viraram empresários fantásticos, né? Estou falando agora de iniciativa privada, empresa privada mesmo, que pulou para conquistar o mundo inteiro enfim, nos mostrando como essa estratégia chinesa funcionou, né? Como esse desenho, né, do Estado articulado com a iniciativa privada e essa catapulta, né, funcionou e tá aí para quem quiser ver, né? Então recomendo de novo que vocês assistam esse documentário sobre Tianjin, é simplesmente fantástico, né? Vamos voltar para a nossa querida Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus, de novo, é injusto fazer essa comparação porque o objetivo da Zona Franca de Manaus era, obviamente, ocupar o território brasileiro naquela região inóspita da Amazônia, né? Só que ele tem um simbólico que eu queria explorar, que é de toda a estratégia de desenvolvimento do Brasil, e que contrapõe muito bem essa ideia, essa lógica de explorar o mercado interno brasileiro, dar subsídios e proteção às multinacionais para elas explorarem o território, o mercado interno brasileiro, que é bem diferente da lógica chinesa e até um pouco da Índia, né? Que é dar subsídios e proteção para que as multinacionais venham, transfiram tecnologia, transfiram conhecimento para empresas locais de capital nacional, que aprendam e que depois partam para o mundo, conquistem o mundo, né? Como são as Xiaomi, as Huawei, os celulares, smartphones, eletrodomésticos, equipamentos médicos, carros e assim por diante de empresas nacionais chinesas que aprenderam a fazer. Então são duas lógicas de desenvolvimento distintas, né? Eu não quero dizer com isso que a gente não teve promoção de exportações, né? O Delfim Neto, por exemplo, no Milagre, era uma tara dele estimular a manufatura de exportação. A gente conseguiu. Nos anos 70, o Brasil foi um sucesso de aumento de exportação de manufaturados, a gente já estava conquistando mercados. Já mencionei aqui na África, na América Central, no Oriente Médio. Os próprios chineses vieram aprender com o Brasil, né? Mas a nossa lógica de desenvolvimento, até por estar provavelmente no quintal dos Estados Unidos, foi sempre muito mais uma lógica de trazer o capital estrangeiro, dar benefícios para ele, de proteção, de subsídio, para ele explorar o nosso mercado interno, né? Foi bom, né? A gente saiu de um país pobre, a gente deixou de ser um país pobre e veio até a renda média. Só que a gente está estagnado aí há 40 anos. Na China não, eles foram mais inteligentes. Eles trouxeram o capital estrangeiro, mas eles se abriram no sentido de aprender, né? Que o Elias diz, eles se abriram para as tecnologias, vamos entender o que o mundo está fazendo, vamos ver qual é a tecnologia de ponta, só que vamos transferir isso para as nossas próprias empresas. Vamos criar os nossos empresários, transformando ele de pescadores de Tianjin para potências tecnológicas, empresariais, né? Então houve esse esforço do governo de transferir tecnologia. A gente vai falar mais nas aulas de política industrial. O Danny Roderick, né, que é hoje um dos grandes líderes, né, economistas que estudam política industrial e desenvolvimento econômico e evolução tecnológica, né, ele fez diversos trabalhos sobre a China mostrando essa importância da transferência tecnológica forçada via joint ventures que os chineses impunham às empresas ocidentais, americanas, europeias, assim por diante, né? Até mesmo asiáticas. Então, os chineses tinham essa lógica, olha, tem aqui as 7, 8 zonas especiais de exportação, você vem aqui, é mão de obra barata, é qualificada, tem economia de escala, os caras trabalham muito, te dou uma baita infraestrutura, te dou tarifa para te proteger um pouco, te dou subsídio, só que você vai ter que exportar para o mundo e você vai ter que transferir tecnologia para minhas empresas, né? Óbvio que os multinacionais não gostavam muito disso, mas na ânsia de pegar aquela mão de obra barata, de usar aquilo como catapulta produtiva e depois, num segundo momento, de abastecer o mercado interno chinês com seus próprios produtos, né? Pega o caso da Apple hoje, elas toparam e vieram, né? No Brasil, elas também vieram, mas aqui é mais molezinha, né? Porque elas vinham, tinham subsídio lá na Zona Franca, vendem aqui para o mercado brasileiro, que tem uma tarifa de proteção, não transferiram tecnologia coisa nenhuma, aliás, quando puderam, mataram as nossas empresas domésticas, né? De novo, eu falo isso não com uma visão poliana, eu falo isso com uma visão de capitalista, né? O capitalismo é um sistema em que você tem leão e o leão come carne. Então, toda multinacional, se puder comprar ou destruir a concorrente, é o que ela vai fazer, é da lógica dela, seja ela chinesa, japonesa, alemã, brasileira ou americana, né? Então, as multinacionais sempre asfixiaram o avanço das nossas próprias empresas,
O Gurgel é um belo exemplo disso, mas tem várias outras, né? Acho que eu comentei, já tem uma amiga aqui na região da Faria Lima, onde eu trabalho, que ficou multimilionária vendendo empresas de brasileiros para multinacionais. Aliás, uma amiga não, várias pessoas eu conheço, né? Existe uma indústria de venda de empresas brasileiras promissoras para multinacionais. Pequenas empresas que são vendidas por 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões de reais, 100 milhões de reais, que são sacadas tecnológicas de brasileiros aqui no sistema produtivo brasileiro, que começam a ameaçar uma multinacional e a multinacional vai lá e compra, porque é mais fácil você comprar do que esperar esse bicho crescer e virar um dragão, tipo o dragão chinês, e tomar o seu mercado, né? Então, o governo chinês ele protegeu e ajudou as empresas domésticas chinesas a se fortalecerem e crescerem, se alavancando na tecnologia do Ocidente, via transferência tecnológica das JVs, né? Então, essa foi uma grande sacada e Tianjin ilustra isso de maneira bem ostensiva, né? De maneira bem evidente, e o Brasil é o exemplo oposto, né? O Brasil é um país que faz uma Zona Franca de Manaus, onde há subsídios para empresas de refrigerante misturarem açúcar com água para fazer xarope. Vejam o avanço tecnológico que é misturar açúcar com água para fazer xarope para vender refrigerante para o resto do país com subsídio. Né? Qual é a ideia de você pegar uma multinacional americana e dar subsídio para ela misturar água com açúcar, fazer um xarope e vender no resto do país? Né? Então, estou dando um exemplo dramático, né, e extremado, mas é só para mostrar um pouco essa lógica, porque as pessoas falam, mas o Brasil se protegeu, o Brasil fez tarifas, o Brasil deu subsídio e foi essa encrenca, deu tudo errado. A gente fez 20, 30 anos de desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo brasileiro deu errado porque o desenvolvimentismo não funciona. Então vamos abrir tudo, vamos escancarar a economia, vamos acabar com tarifas que a gente vai se desenvolver, né? E aí você pede pro Papai Noel uma bicicleta de presente no final do ano. Não é assim que funciona, né? Se você abre e se insere de peito aberto, né? Por assim dizer, uma economia pobre emergente, você vai ser aniquilado pelas multinacionais e você vai ser aniquilado, surrado no mercado mundial. Tem gloriosas exceções, claro, empresas no Brasil como a Embraer, como a VEG, Marco Polo e Hospit, são casos incríveis, né? Empresários brasileiros notáveis, né? Mas você conta nos dedos, né? Você conta nos dedos. O que tem na China aos milhares, né? Dessas empresas que foram protegidas, mas cresceram, amadureceram e competiram no mercado mundial, você conta nos dedos no Brasil, né? A ideia da proteção da indústria infante, que a gente fala várias vezes do LIST, né? Você dá uma proteção temporária, é como a coisa, educação do filho, né? Essa metáfora aqui o meu amigo Rajun Chang usa muito e é maravilhosa, né? Quando você vai educar seu filho, você precisa proteger ele para ele estudar, para ele ganhar capacidades, para ele se fortalecer. E aí, quando ele tiver 18, 19 anos, vai para a faculdade, ele vai para a vida. Você não vai ficar protegendo seu filho a vida inteira, né? A ideia do indústria infante é que é uma fase de proteção para fortalecimento e construção de capacidades da empresa ou da pessoa ou do filho, e depois ela vai para o mundo. Agora, se você pega uma criança e põe ela no mercado de trabalho, para ela virar o que eles falam, shoe shine boy, né? Que ele vai engraxar sapatos com 10 anos, mas você matou a possibilidade dele se desenvolver, ganhar capacidade, se educar, investir em capital humano e educação e poder competir no mercado de trabalho. É a mesma coisa para uma indústria infante. Você pega um país africano, ou o Brasil lá atrás, e bota ele para concorrer no mercado mundial, é ridículo. É como uma luta de boxe de um peso pesado contra um pena-pena. Né? É como você jogar futebol num campo inclinado. O país pobre está aqui embaixo, o país rico está aqui em cima. Então, sempre o país rico vai surrar o país pobre. A não ser que você tenha, assim, pessoas tão fenomenais, e como, aliás, existem no Brasil, né? Que conseguem jogar no campo inclinado e ainda assim ganhar o jogo. Mas é exceção à regra, né? Então, é esta visão meio que ingênua que começou a ganhar força no Brasil no final dos 80 e início dos 90, especialmente na era FHC, que atrapalhou muito os nossos destinos de desenvolvimento econômico quando comparados à China. Claro que isso vem no pacote, a gente já falou de consenso de Washington, né, de abertura do neoliberalismo, né, da Thatcher, do Reagan e todo esse pacote ideológico de política econômica, se vocês quiserem, né, e o fracasso da União Soviética e da Rússia, né, como o Elias tão bem discute, né, e destrincha pra gente, né. Eu me lembro do negócio do Bush, né? Acho que quando eu estava fazendo o doutorado até lá em Nova York, eu fiquei um ano lá em 2005, fiz doutorado sanduíche, né? Um pedaço do meu doutorado, meu doutorado foi no Brasil, né? Na Escola de Economia de São Paulo, na FGV, mas um ano eu fiquei lá em Colômbia com o Fischlow. O Albert Fischlow era meu orientador aqui foi o Bresser, né? Que aliás é meio guru, assim, né? Ele me orientou no mestrado e no doutorado. Eu me lembro de um discurso do Bush na época, eu tinha uma amiga americana brilhante que estava fazendo um trabalho
sobre América Central, sobre a questão das privatizações e tudo mais. Até eu vou deixar até uma referência do livro dela aqui, chama Ladon Haglund. Ela fez um trabalho sobre o acesso a bens públicos, né? É bem legal o livro dela, chama Courting Social Justice, que são coisas que todo mundo tem direito, né? Que é o direito à educação, à saúde, ao acesso à água, e ela fazia uma discussão sobre sobre como as ideias de privatização e liberalização tirava acesso básico das pessoas a coisas que são fundamentais à sobrevivência humana, saúde, educação, acesso à água e assim por diante. Mas enfim, e eu conversava muito com ela estava acompanhando o processo de negociação da área de livre comércio da América Central, que era o CAFTA, né, que era o Central American Free Trade Agreement, né, equivalente ao NAFTA, né, que é o North American Free Trade Agreement, né. E o CAFTA, né, que eles assinaram de verdade, essa minha amiga, ela morou muito tempo na Costa Rica, ela conhecia muito, assim, muito, ela é americana, mas conhecia no detalhe a realidade da América Central. E eu tive várias vezes lá, né, várias vezes. Tive umas 2, 3 vezes na Costa Rica, tive no Panamá, enfim, já fiz umas viagens lá, eu adoro viajar, né, sou tarado por viajar ao mundo. E a gente conversava muito, e no CAFTA, né, que era esse Central American Free Trade Agreement, que foi assinado, o Bush fez um discurso, né? O Bush, que era presidente na época, na assinatura ele fez um discurso que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Ele falava assim: e agora, finalmente, as empresas americanas terão igualdade de condições para competir com as empresas da América Central. Porque agora na América Central não teremos mais tarifas contra as empresas americanas, não teremos mais subsídios que atrapalham e dificultam a competição das empresas americanas na América Central. Aí você para pensar e fala: peraí, tem um negócio meio esquisito. As empresas da América Central estarão em condições, desculpa, as empresas americanas estarão em condições de igualdade para competir com as empresas da Nicarágua, de Honduras, da Costa Rica. Você fala, meu, peraí, esse Bush aí tá meio louco. Nem tem indústria, nem tem empresa na Nicarágua e em Honduras e na Costa Rica e no Panamá para competir com as empresas americanas. Então é evidente que não faz o menor sentido você construir uma zona de livre comércio em regiões que tem muita disparidade de renda per capita, né? A renda per capita dos Estados Unidos é $50.000 e da América Central eu daria um chute aqui que não chega a 7, $8.000. Então é evidente que as empresas americanas já têm o core tecnológico, a economia de escala e a economia do escopo para massacrar toda e qualquer empresa que queira surgir na América Central. E estamos conversados, né? Então, ao abolir tarifas e subsídios no CAFTA, né, os Estados Unidos simplesmente condenou a América Central a ser a eterna colônia americana para produzir coisas ridículas, né? Na verdade, a Costa Rica, por exemplo, virou uma espécie de uma Disneylândia dos americanos. Então, o cara compra lá um apezinho para ter um AP com vista para o mar, vai mergulhar na costa maravilhosa. A Costa Rica você mergulha dos dois lados, no Pacífico e no Caribe. É uma zona para os aposentados, né? Tem isenções tributárias para você se aposentar. Você vai visitar o vulcão, que é o. Eu tive lá, é maravilhoso, o Arenal, incrível, né? A Costa Rica é um país fantástico, né? De belezas naturais, mas você vai ser o parque de diversão dos americanos e acabou, né? Então a América Central como um todo, o que ela faz? Ela produz banana, um pouco de paraíso fiscal ali no Panamá, né? E acabou-se, né? Não haverá desenvolvimento econômico na América Central sob a égide do CAFTA, né? Acabou-se, né? Então isso é um belo exemplo do que a gente está falando dessa coisa do que o próprio List, né? É um autor muito importante, Friedrich List, aqui pra gente no curso, né? Que aprendeu com os Estados Unidos até, né? O List é um autor alemão que teve um bom tempo lá nos Estados Unidos na época do Alexander Hamilton, né? Que é o grande desenvolvimentista americano, né? O Hamilton que ajudou a desenhar aquele Report on Manufactures, que eu vou deixar aqui, é uma referência incrível, né, para entender. Lembra que o Hamilton era o braço direito do George Washington, né? Que eles tiveram na guerra mesmo, na guerra contra os ingleses, então ali não era brincadeira. O Hamilton pegava o cavalo em Nova York e ia galopando até Boston, na boa, 15 horas, 20 horas galopando, né? O cara era soldado guerreiro, né? E aí ele virou o secretário do Tesouro, o braço direito do George Washington. Tem um livro maravilhoso que conta as histórias, que é o Founding Brothers, né? Não é o Founding Fathers, é o Founding Brothers, que mostra as fofocas e a cozinha ali desses Founding Fathers, né? Inclusive o Hamilton morreu de uma maneira besta, né? Num duelo com o Aaron Burns, que foi também presidente americano, porque supostamente ele pegou a mulher do cara, e aí teve essa traição, teve um duelo, né? Um duelo, e o duelo houve de fato, né? Que foi em New Jersey, porque em Nova York e Manhattan era proibido fazer duelos, a moda antiga.
em 1800 e pouco, e aí ele tomou um tiro do Burns e morreu num duelo. Vejam vocês que história louca, né? Mas enfim, o Hamilton era um cara brilhante, ele nasceu no Caribe até, em alguma dessas ilhas, né? E ele escreveu o Report on Manufactures, que é praticamente um primeiro tratado estruturado de desenvolvimentismo, se vocês quiserem, né? Em que ele analisa, e basicamente ele põe proteção para as indústrias, para as manufaturas da Nova Inglaterra, né? Ele era um grande defensor, né, da industrialização da Nova Inglaterra e ele representava os interesses dos industriais da Nova Inglaterra, né, que lá na frente iriam ser os vencedores da guerra de secessão, né, porque o desenvolvimento industrial americano do Nordeste é que fez com que os estados do Nordeste ganhassem a guerra contra os estados do Sul, especialmente na produção de armas, né. Mas o fato é que esse desenho, né, no coração do nascimento dos Estados Unidos, feito principalmente pelo Hamilton, ajudou muito a industrialização da Nova Inglaterra, com proteção contra os produtos ingleses, e havia já o conflito com os estados do Sul, né? Os estados do Sul eram liberais, né? Queriam obviamente poder plantar algodão e importar os produtos baratos da Inglaterra, manufaturados, né? Mas o Hamilton comprou essa briga e fez o Report on Manufactures, né, e botou leis, né, e passou leis no Congresso protegendo a indústria nascente americana. E o List estava lá e viu tudo isso, né? O List viu com os próprios olhos, entendeu a lógica e depois ele escreveu aquelas coisas maravilhosas em cima, muito das ideias do que ele observou na prática do próprio Hamilton, né? Então é evidente que para as zonas, para regiões econômicas de disparidade muito grande em renda per capita, uma abertura assim, pura e simples, vai fazer com que a região rica massacre a pobre, né? Por economias de escala e economias de escopo e conteúdo tecnológico. De novo, não é nada a favor ou contra de ninguém, é só um mecanismo econômico em operação, né? E os chineses, muito espertos sempre em relação a isso, e eles identificaram claramente, né, desde sempre, de toda a experiência industrialista também que eles tinham, então eles fizeram essa abertura estratégica, ativa, né, e com inteligência que o Elias tão bem nos mostra, longe de fazer uma abertura pura e simples, que as pessoas falam, ah não, Tianjin é fácil, eles abriram a economia, poupavam e eram educados, então eles se desenvolveram, né? Longe disso, longe disso. Eles forçaram essa transferência tecnológica, algo que no Brasil a gente não chegou nem perto, né? A gente teve algum sucesso ali de promoção de exportações nos 70, né, quando a gente teve a superindustrialização brasileira, até metade dos 80, mas depois a economia brasileira sucumbiu, caiu na crise da dívida, se endividou em dólar no choque do petróleo, e aí fizemos um fechamento muito agressivo, né, um fechamento tarifário meio no desespero dos 80, né, para economizar divisas. Lembra que a nossa moeda sofreu milhares de desvalorizações, inclusive a gente foi perdendo moeda atrás de moeda, porque a gente mergulhou num caos hiperinflacionário, e a nossa estrutura produtiva foi meio que pro saco, né, nos anos 80, e na abertura dos 90, que a gente já falou várias vezes, veio aquele golpe mortal, né, de sobrevalorização cambial e de corte de tarifas. Enfim, mas eu já fui um pouco longe de Tianjin e da Zona Franca de Manaus, mas, de novo, é simbólico isso, né? Na minha cabeça, esses dois casos são muito legais porque eles são simbólicos da China forçando exportação, upgrade tecnológico e conquista do mundo, e do Brasil dando moleza para multinacionais com tarifa e subsídio para abastecer nosso mercado interno, né? Então esses são dois, vamos dizer assim, arquétipos, né? Para usar o Jung, né? O Jung dizia que o simbólico é mais real do que o real, né? Que os movimentos psíquicos têm um poder muito grande, por isso que tudo que é simbólico é muito importante, né? Então o Tianjin é simbólico do desenvolvimento chinês. Eu diria que Tianjin é quase arquetipal, né, do modelo de desenvolvimento chinês, enquanto que a Zona Franca de Manaus é arquetipal do modelo de desenvolvimento ou do não desenvolvimento da economia brasileira. Obrigado.